fim vai vir. Isso aí vai acontecer, já está descrito. Não há nada que o homem possa fazer para mudar isso. A grande questão é, você está preparado? Quando nós divulgamos essa série de estudos, colocando os sinais do fim, nós falamos do fim do mundo e de que usaríamos vários recursos audiovisuais. Tudo isso para criar uma expectativa e para trazer pessoas. Nosso objetivo é falar de Jesus. Nós estamos falando de Jesus desde o início. E apesar de gerar muita especulação, e haja especulação nesse assunto, os sinais que a palavra de Deus traz não são para nós tentarmos acertar a data. A história mostra de vários homens que disseram, vai vir tal dia, não deu, vai vir depois, errei. E assim, e tem sempre isso. Muitos dizem, Jesus vem agora, até tanto tempo ele vem. Os sinais da palavra, eles não servem para nós tentarmos acertar que dia Jesus vem. Quais que são os objetivos? Por que a Bíblia ensina sobre o fim? O primeiro é para manter a esperança daqueles que creem. Jesus disse isso em Lucas 21, 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, tudo isso, Lucas 21 é a mesma coisa de Mateus 24. Quando acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E que medo, não, Jesus está voltando. Levante as cabeças, fique atento, pode ser que ele volte na nossa época, pode demorar mais. Nós não vamos determinar dia, mas se ele voltar, quem sabe ele volte agora. Essa é a esperança, por isso que a palavra fala. E nessa esperança, ela deve o quê? Transformar as nossas vidas. Agora é o seguinte, vamos fazer um estudo de uma semana sobre quando Jesus vem. E eu vivo a minha vida como se não fizesse diferença nenhuma. 2 Pedro 3,11, lembra? Nós lemos o 10, lemos o 12, ele fala da esperança, aguardando a vinda, mas ele diz assim, visto que tudo isso será desfeito, que tipo de pessoas, vocês que professam a Cristo, é necessário que sejam? E aí eu queria trabalhar então, para nós terminarmos aqui em alguns minutos, a expectativa da volta de Cristo deve afetar as nossas vidas aqui e agora, e a gente precisa de duas bases para isso. A primeira base é, você precisa conhecer Cristo, você não precisa de uma religião. Eu sou da religião A, eu sou da religião B, isso não interessa, não faz a menor diferença para Deus. O que é fundamental quando a gente fala disso, é conhecer esse Jesus que vem sobre as nuvens com poder e glória, é conhecê-lo intimamente, não é conhecer um monte de regrinha que fala dele, não é conhecer o livro dele, não é tentar obedecer as leis dele, é conhecer a ele, conhecer a Cristo. Por quê? Porque Colossenses diz que tudo foi criado por ele e para ele. Jesus é o centro do universo, tudo gira em torno dele, e é ele que nós precisamos conhecer. Nós precisamos ter um relacionamento com ele, precisamos ter uma experiência que a Bíblia chama de novo nascimento. Precisamos crer numa experiência que a Bíblia diz na nossa morte e ressurreição com Cristo. Precisamos crer e receber a Cristo como Salvador e Senhor das nossas vidas. A Bíblia nunca diz, você precisa participar da religião A ou B para ser aceito por Deus. Eu e você precisamos conhecer a Cristo. E se você não sabe o que é nascer de novo, o que significa nascer de novo, muito provavelmente você não conhece a Cristo. Você pode até participar da religião, seja ela qual for. Se você não sabe o que é nascer de novo, você precisa saber. E isso significa conhecer a Cristo. Nascer de novo, receber a Cristo como Salvador e Senhor, ser convertido, ser regenerado, ser salvo,
ou ter o nome escrito no livro da vida. Todas essas expressões mostram algo que Deus fez na pessoa daqueles que creram em Jesus. São formas diferentes para falar da mesma realidade. E que eu e você precisamos. Senão a gente vai ficar discutindo isso e não vai levar a nada. Não vai ter importância. Como se conhece a Cristo? Nascer de novo é uma das expressões. De onde se tirou isso? João capítulo 3, versículo 3, Jesus declarou: eu digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Jesus disse, não por coincidência isso, ele disse para um grande religioso. Aquele homem era um grande religioso, ele falou assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo para fazer parte do meu reino, aquele que eu vou estabelecer quando eu voltar. Nascer de novo não é vir à igreja, não é cantar na igreja, não é dar dízimo, não é dar oferta, não é ler a Bíblia, não é orar, conquanto tudo isso faça parte de uma vida de alguém que nasceu de novo. Mas fazer isso não é nascer de novo. Nascer de novo é conhecer uma pessoa, esse Jesus que nós estamos falando desde o início. Conhecê-lo pessoalmente. Mas como é que se conhece Jesus? Você não vê Jesus, você não toca Jesus, você não sente Jesus. É pela fé, só pela fé. Como é que se tem fé? Quando nós lançamos a palavra, ele se revela, o Espírito revela Jesus pela palavra. Como que isso acontece? E uma vez eu me lembro, no primeiro estudo aqui que nós fizemos, nós falamos, você precisa nascer de novo. E nós enfatizamos muito o novo nascimento. E aí uma pessoa chegou e falou assim, eu só não entendi uma coisa, o que significa nascer de novo? Por que ela não entende? Porque isso só vem por revelação de Deus. Por isso que nós oramos, falamos, Senhor, revela, porque eu não posso fazer isso. Não existe argumento, ferramenta, que possa convencer alguém sobre isso. Mas, então por que você fala? Porque nós cremos que Ele faz. Palavra dele, nós cremos que Ele pode. Como isso acontece? Quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela pregação de Cristo. A fé que leva à salvação vem pela pregação. Por isso nós estamos de uma maneira diferente, high-tech. Nós estamos citando a palavra de Deus, que é o que importa. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Você vê então que é um pecador. A Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Você e eu não somos boas pessoas. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. E eu, ainda que eu tenha nascido numa igreja evangélica, eu nasci em pecado. E com isso eu já estou separado de Deus. Agora, porque eu nasci em pecado, eu cometo os inúmeros pecados que eu cometo e que você sabe que você comete. Ah, mas eu não faço coisa tão ruim. A Bíblia diz também que se você tropeçar em um só ponto da lei, você é culpado de todos os outros. Eu nunca matei. Se você mentiu, é como se você fosse um assassino. A lei de Deus nivela todo mundo debaixo do pecado, para usar de misericórdia com todos. Eu e você somos pecadores. A fé vem pelo ouvir. Ouvimos a palavra que somos pecadores. E aí, a tendência é, eu tento mudar, eu tento fazer, eu tento seguir pela minha religião. A minha religião estabelece regras, eu vou tentar. Eu não consigo. Eu tento obedecer os mandamentos. Não consigo. Eu tento obedecer para ganhar alguma coisa de Deus. Não consigo, não é possível. Eu ouvi a palavra, eu sei que eu sou um pecador, eu tento fazer, mas eu não posso. Não adianta tentar. Paulo diz, ninguém vai ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. O que ele quer dizer? Ninguém vai chegar diante de Deus, Deus, eu fiz, eu tentei. Ele diz assim, ninguém vai ser aceito diante de Deus por obedecer. Deus não aceita. Então você ouve que, mesmo assim Deus ama você. Mesmo eu e você sendo o que nós somos, Ele ama assim mesmo. Não dá para entender isso.
Por quê? Por que não dá para entender? Porque eu e você amamos condicionalmente. Depende do que você faz para eu te amar. O nosso amor é condicional, mas Deus nos ama, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós o que nós somos, pecadores. Eu ouço a palavra de Deus, vejo que eu sou um pecador, vejo que eu não posso mudar, eu tento, não consigo, mas mesmo assim eu vejo que Deus me ama. E aí eu vejo que lá na cruz, Ele que sem pecado, Cristo Jesus, veio como manifestação de Deus em carne, e lá na cruz, Ele levou o meu pecado, levou o seu pecado, levou todos os nossos pecados, no sangue que Ele derramou, Ele nos purifica de todos os pecados, na ressurreição Ele nos dá uma nova vida. Eu vejo que a palavra de Deus diz isso, por mim. Eu vejo que Ele fez isso por amor. E Ele fez isso absolutamente de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, a fé não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus deu o seu Filho por amor, de graça, por pecadores que não querem, não buscam, não têm condição. Você é tomado por um profundo arrependimento de quem você é, do que você fez e faz. Você diz como Davi: meu Deus, o meu pecado, ele está sempre diante de mim. Mas ele diz: eu amei você, sendo que você é. Eu paguei o seu pecado lá na cruz. Não importa o que você tenha feito, quantos pecados você tenha cometido, eles já foram levados lá na cruz, no meu corpo santo, sem pecado. Você é movido pelo Espírito Santo e crê. Meu Deus, eu creio nisso. Cristo é a minha vida, é o Senhor e Salvador da minha vida. Eu posso dizer daí: eu estou crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo aqui, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Isso é nascer de novo. Você crê nisso? Você tem certeza disso?